Voltamos com o nosso programa, hoje recebendo Matheus Dantas. Matheus Nogueira Dantas. É isso mesmo. Dantas Nogueira. É Nogueira Dantas. Nogueira Dantas. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, um grande parceiro aqui da cidade, Igreja Batista da Cruz. Como está nossa comunidade lá no Concórdia, pastor? Uma bênção, graças a Deus. Um abraço carinhoso aí para todos os nossos irmãos da Igreja Batista da Cruz. E, enfim, para toda a igreja espalhada por essa nação, onde o nosso programa está chegando, e pelo Facebook, né? Agradeço aí os amigos que estão assistindo também durante a semana pelo Facebook e pelo YouTube. Muito obrigado, compartilhe aí o nosso programa. Pastor Matheus, sabemos que Daniel, um jovem de Judá que foi cativo para a Babilônia, ele foi aplicado e começou a aplicar logo no começo a sua vida espiritual, que foi não comer a comida do rei, né? Não se contaminar, né? As iguarias do rei. Ele falou, me sirvam só legumes e água. O que você acha, pastor? Do jejum, só legumes e água, por exemplo. Então, a gente tem algumas formas de jejum, isso é muito importante, é um ponto... Porque há uma grande interrogação. Eu posso fazer, eu consigo fazer o jejum de Daniel? Dá uma explanação, pastor, por favor. Ok. Então, a gente tem aquilo que nós chamamos de jejum parcial e a gente tem o jejum total, né? O jejum parcial, ele acontece em algumas ocasiões. Então, por exemplo, às vezes você fala, poxa, eu gostaria muito de jejuar, mas eu tomo remédio controlado, eu não posso ficar sem me alimentar. Então você pode fazer um jejum parcial. Que é o que acontecia com Daniel, e isso na verdade fazia parte da dieta do judeu. E Deus vai receber. E Deus vai receber com certeza. Então isso fazia parte da dieta do judeu, né? Ele já não se contaminava mesmo com aquelas iguarias, ele não comia comida sacrificada a ídolos e etc. Então o que ele está fazendo ali é habitual para ele, não é nada extraordinário, não é nenhum sacrifício difícil. Durante 10 dias eles não comeram. Exatamente. Então ali o que ele está fazendo na verdade é viver aquilo que ele foi preparado a vida toda para viver, que é na presença do Senhor. Então isso também é interessante da gente pensar. Mas você pode fazer isso. Às vezes você toma um remédio controlado. Eu falo para os irmãos lá na nossa igreja, né? Falo, olha, a gente vai fazer um jejum. Se você trabalha pesado, o seu trabalho é um trabalho pesado, e de repente você vai ter dificuldade de ficar sem comer. Isso pode, às vezes, trabalhar em altura, por exemplo, não pode, né? Então o que você pode fazer? De repente você tira, ao invés de alguns alimentos, ou então fica à noite, né, sem comer, que é muito difícil, por sinal. Tá certo. A partir das 6, fica das 6 às 6, 12 horas. Entendo. Em casa já, né? Em casa já e tudo. Ali você vai ter oportunidade de orar, buscar a Deus. Então o que Daniel faz ali é viver essa disciplina que já fazia parte da vida do judeu, né? E não há nenhum problema se você é limitado por alguma circunstância você praticar esse tipo de jejum, né? Isso é interessante. Só que Daniel ia passar por grandes batalhas, né, pastor? Aquilo preparou ele para grandes batalhas, né? Então, a gente nunca pode esquecer disso. O jejum, ele nos prepara. Assim como Daniel estava na Babilônia com grande oposição, nós estamos aqui na Terra com oposições também, né? Sim. E as batalhas estão inconstantes na nossa vida. E Daniel venceu. O senhor atribui que essa atitude de Daniel, dos jejuns, da prática dele, o fortaleceram para vencer e para chegar até a cova dos leões e sair lá ileso, sem nenhum problema. Com certeza. É uma ilustração boa para a gente poder entender isso. Quando uma pessoa ela é levada ao hospital e ela está muito doente, ou então às vezes a ambulância, quando foi lá e resgatou aquela pessoa, ela já estava morta e vão tentar reanimá-la, né? E ela chega no hospital e conseguem reanimar. Às vezes isso acontece, a pessoa consegue ser reanimada e vive normalmente. É um pouco raro, mas acontece também. Quando esse tipo de situação acontece, ou uma pessoa muito enferma vai a um hospital, ou alguém que inclusive morreu e foi reanimado no hospital, ninguém atribui a salvação daquela pessoa às paredes do hospital. Ninguém atribui a salvação daquela pessoa ao instrumentador que entrega o instrumento. É muito importante, né? Isso. Ou a faxina de limpeza, né? A equipe de faxina de limpeza do hospital. Vão atribuir sempre à equipe médica, nem aos equipamentos. Se eu, por exemplo, for colocado em uma sala com uma pessoa à beira da morte, com os equipamentos mais modernos da medicina, eu não vou conseguir fazer nada, porque eu não tenho conhecimento técnico para fazer. Né? Então, mas conhece aquele tradicional. Isso, eu vou fazer o que eu posso, né? Mas o médico, ele teria condição de usar todo aquele aparato.
Essa ilustração ela serve para nos mostrar que muitas vezes, embora a gente tenha a nossa responsabilidade, a honra e a glória é sempre de Deus, né? No caso aí eu estou fazendo um paralelo entre o médico e Deus. Eu sei que essa ilustração ela vai ter as suas falhas porque o médico é humano, né? Mas dá para entender o que eu estou querendo dizer. Porém, imagina, minha esposa uma vez ela teve uma enfermidade dentro do hospital, né? Ela pegou uma bactéria multiresistente chamada KPC, que é uma das piores que tem. Não existe nem antibiótico para isso. De repente, se tivesse uma condição melhor no hospital, a gente não valoriza as paredes, mas ela tem a sua importância. A gente não valoriza a equipe de limpeza especializada na área de saúde, mas ela tem a sua importância. Então, o que Daniel faz ali é como a equipe de limpeza do hospital. Ela tem a sua responsabilidade, mas é Deus que está operando. É Deus que está fazendo o milagre. É Deus que vai trazer a vida novamente. Sim. Mas você tem, nunca esqueça disso, você tem a sua responsabilidade. Ficar esperando, né, que as coisas aconteçam. Não. Deus, na sua soberania, nos deu responsabilidade. Nós devemos orar e nós devemos jejuar. A semelhança do que Daniel fez. A semelhança do que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele jejuava constantemente. Ser um homem de Deus parte do pressuposto de obedecer a Deus. Então não é só aceitar tudo que acontece, não. A gente aceita o que a gente não pode mudar, e o que a gente tem condição de mudar, a gente deve mudar no poder do Espírito Santo através de jejum e oração. Faz parte do ministério. Faz parte, com certeza. É abrangente o ministério. Pastor Mateus, hoje a igreja, vou colocar da igreja brasileira, nós moramos no Brasil, a igreja brasileira promove aqueles jejuns comunitários, coletivos, jejuns. Esses jejuns, como devem ser, na sua opinião? A Bíblia ela traz algumas orientações claras. Você tinha, por exemplo, o jejum do dia da expiação. Era um jejum de um dia. Apenas um dia. E era uma convocação solene. Então, o povo era convocado para jejuar. Então, não era um jejum só da liderança espiritual, não. O povo era convocado a jejuar. A gente tem, por exemplo, jejuns de 3 dias. Paulo, lá em Atos, capítulo 9, verso 9, ele faz isso, jejua por 3 dias. Naquele quando ele está se convertendo, né? Isso, já em Damasco. Ali. Exatamente. E a gente tem também o jejum de Esther, 3 dias também. A gente tem um outro exemplo que é o jejum de Davi pela morte de Saul. Ele fica 7 dias jejuando. Isso é incrível, né? 7 dias jejuando. A gente tem o jejum involuntário, quando as circunstâncias te impõem um jejum e você fala, não, eu vou consagrar isso a Deus. A gente tem Paulo fazendo isso em Atos capítulo 27, né? Ele jejua quando ele está naquele navio ali, e todo navio é salvo. Eles só perdem a mercadoria, mas não perdem as vidas. Nem um fio de cabelo. Nem um fio de cabelo. A gente tem o jejum de 21 dias, que é o jejum de Daniel, né? O famoso jejum de Daniel, e ele jejua em favor de Jerusalém. Então a gente fez isso, né? Alguns anos atrás, os pastores estavam convocando todo o povo de Deus a jejuar pelo Brasil. Sim, aconteceu, eu me lembro. Isso. E a gente, por último, tem o jejum de 40 dias, Jesus se preparando para o ministério. Então, assim, quando a gente fala, como deve ser o jejum, a Bíblia tem uma vasta lista de maneiras para que a gente pode jejuar. O grande segredo é que o jejum não é dieta. Esse é o segredo do jejum. Que a gente pensa assim, eu vou jejuar, então eu vou ficar sem comida. Não, no lugar da comida, você vai colocar oração, você vai colocar a leitura da palavra. É importante esse tempo. Exato. Não é ficar sem comer. Você tem o jejum intermitente, que faz bem pro corpo. Tem várias funções também pro corpo, o jejum. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando da preparação para as batalhas espirituais, para as guerras que você irá travar. E com certeza Deus vai te fortalecer nelas. Então o jejum não é simplesmente ficar sem comer. Como Hernandes Dias Lopes diz, jejum é fome de Deus. Essa é uma colocação muito fantástica do Hernandes. Fome de Deus. A pessoa estando em jejum, ele está mais perto de Deus, com certeza, e tem ali aquela comunhão mais íntima com Deus, diferentemente do dia a dia sem jejum, né? O jejum com certeza nos aproxima de Deus. Pastor Mateus, a igreja brasileira, como o senhor está vendo atualmente a igreja brasileira, a liderança brasileira, o senhor tem acompanhado aí, como eu também, e outros amigos pastores que estão em casa nos assistindo, como o senhor vê a situação da igreja brasileira? Alguém disse esses dias que a pandemia trouxe um esfriamento para a igreja. O senhor concorda? É complicado. Eu acho que quando a gente pensa na igreja, a gente tem que ter um certo cuidado. A gente olha, por exemplo, na Bíblia.
como que o apóstolo Paulo começa a escrever para uma igreja complicada como a igreja de Corinto. É uma igreja que tinha um certo tipo de comportamento totalmente inadequado. Pai e filho se deitavam com uma mesma mulher. Exatamente. Você tinha dissensão, divisão. Você tinha as pessoas usando os seus dons para aparecer, para chamar atenção para si. Inveja, né? Inveja, ciúmes. Você também tem ali claramente as pessoas desafiando o apostolado de Paulo. Então, muitos problemas. Na verdade, a questão do Paulo foi bastante complexa, complicada, porque ele não andou com Jesus. Exatamente. Ele não foi um dos 12 escolhidos, mas ele afirma: Jesus me tornou, me fez apóstolo, me nomeou. E a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo vai dizer: vocês são a minha carta de apostolado. Né? Eu vivi com vocês, eu trabalhei com vocês. Morou ali, né? Exatamente. Com eles. Então, quando a gente olha para essa igreja, a gente percebe Paulo começando a escrever para ela, e ele escreve assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Embora ela tivesse todos aqueles problemas, era a igreja de Deus. Era a igreja de Deus. Então a gente tem que ter um certo cuidado, um certo zelo a falar a respeito da igreja. Mas, porque, na verdade, pastor Mateus, eu penso assim, que o pastor que estava vendo aquele grupo antes da pandemia, aquele grupo presente nas reuniões, e passado e o tempo de ficar em casa e tal, aí as pessoas perderam o hábito de ir até o templo e hoje continuam em casa, apesar que hoje já estamos com a flexibilização bem grande, voltaram às reuniões, voltaram às atividades públicas, né, em ambientes fechados, tal como os nossos cultos, mas as pessoas não retornaram, um grande número de pessoas não retornou aos cultos públicos da igreja. E aí o pastor pensa: aquela pessoa esfriou, ela afastou-se de Deus. É bem isso ou não é bem isso? Na verdade, tem um pouco disso, né? Mas a gente não pode perder de vista que toda aflição que vem sobre a igreja, toda dificuldade que vem sobre a igreja, ela tem o propósito de nos levar para mais perto de Deus, de nos purificar. Então, quando a luta e a dificuldade ela nos leva para longe de Deus e do propósito de Deus, isso é uma evidência de que eu ainda não fui salvo por Jesus. De repente eu estou no meio do povo de Deus, de repente eu vivo no meio do povo de Deus, eu participo das bênçãos que vêm sobre o povo de Deus, mas eu ainda não fui convertido realmente pelo Espírito Santo. A gente tem vários exemplos claros disso na Bíblia, né? Por exemplo, quando o povo de Deus sai do Egito, muitos egípcios saem com o povo de Deus. Tinha ali pessoas que não eram convertidas. A gente vê isso claramente, né, acontecendo ao longo da história, Moisés sendo desafiado, o chão abre, aquela história toda, o bezerro de ouro e etc. Então, estar no meio do povo de Deus não significa exatamente ser povo de Deus. E o contrário também é verdade. Às vezes a pessoa fala assim: eu estou num lugar, principalmente o jovem, né? Eu não vou à igreja porque é um lugar onde só tem hipócrita. Né? Quando a gente é desafiado dessa forma por alguém, a nossa resposta tem que ser clara: sim, você está certo, lá é um lugar de gente pecadora. E o que você está fazendo agora, julgando, você está falando que são hipócritas porque julgam, mas você está fazendo o mesmo com a igreja. Você está julgando também. Então, a gente tem gente no meio da igreja que não é povo de Deus, e a gente tem gente fora da igreja dizendo que é povo de Deus e às vezes não é povo de Deus. Né? É normal a gente passar por um esfriamento espiritual ao longo da nossa vida. Totalmente normal. E o jejum ele também serve para isso, para nos fortalecer espiritualmente. Então pode ser que algumas pessoas sejam de fato filhos de Deus, tenham nascido de novo, mas estejam passando por um deserto, né? Estejam passando por um momento difícil. Isso é totalmente normal. Essas pessoas precisam da ajuda. Precisam da ajuda, precisam de oração. Então assim, eu embora seja jovem, né, e precise receber conselhos dos pastores mais velhos e etc, mas eu quero dar um conselho para todo mundo. Dizer que uma das coisas que precisam ser feitas com essas pessoas que se afastaram, né, que estão longe e que você vê realmente que foram salvos, mas está passando por um momento difícil, jejue por elas. Exatamente. Ore por elas. É um momento, né? A igreja ela vive um momento difícil, né? A gente tem um movimento complicado que é chamado de evangelicalismo brasileiro, né? Que é uma mistura, né? Uma mistura do evangelho com outras religiões, né? Então esse evangelicalismo ele produz muitas feridas no coração de algumas pessoas. Tem muita gente ferida com a igreja, ferida com liderança evangélica, né? E a gente comete erros. É isso daí que é o incrível, né? As pessoas esperam um pastor perfeito.
Lá na nossa igreja, eu tenho uma frase que eu sempre digo para quem quer unir com a gente lá, se tornar membro da nossa igreja. Eu digo, se você procura a melhor igreja de Araçatuba, não somos nós. Aqui no bairro deve ter algumas já melhores do que a gente, então procura mais um pouco que você vai encontrar uma melhor. Eu, como pastor, vou errar com você. Se você está procurando um pastor que não erra com você, você não vai achar. É só no céu, meu querido, não vai encontrar. Então, o que vai marcar a nossa relação é se você está disposto a aceitar essa realidade. Porque existe uma diferença muito grande entre igreja ideal e igreja real. A igreja ideal, a gente vai viver em novos céus e nova terra. A gente percorre esse alvo. A gente quer se tornar a melhor igreja possível para a glória de Deus. Mas não é possível até que Jesus nos transforme totalmente quando ele vai voltar. Então a gente é a igreja real, uma igreja cheia de pecado, cheia de luta, cheia de dificuldade, uma igreja que mas erra. Como Paulo diz, é a igreja de Deus. Mas é a igreja de Deus. Até porque, né, pastor Mateus, nós temos essa dificuldade de entender, mas Deus, a sua mente é tremenda, poderosa, ele abraça todos, ele dá tempo para as pessoas, ele é longânimo, ele é benigno, aquilo que às vezes nós não somos nem perto, né? E na verdade o grande segredo, o pessoal hoje em dia fala a chave, né? A grande chave para abrir a porta é a gente entender isso. A gente entender claramente que nós somos pecadores e vivemos no meio de um povo pecador. Lembra de Isaías, quando ele olha para o templo, vê a glória de Deus enchendo o templo? Ele diz o quê? Ele não diz, nossa, eu sou bom porque eu estou no lugar onde Deus enche. Mas ele confessa, né? Ele confessa, é isso que ele faz. Ele confessa. Ai de mim, porque tenho impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Verdade. Então, lá Jesus vai dizer, né? Bem-aventurado os humildes de coração, os pobres de espírito. Ser pobre de espírito não é andar com roupa rasgada, não. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa miséria espiritual. Sim. Nós somos pecadores e dependemos de Jesus. E Isaías teve essa atitude belíssima. Mais um break, pastor Mateus, e voltaremos a seguir com nossa entrevista muito importante hoje. Nós voltaremos daqui a instantes.